Esse dia eu vi um post que dizia a vida não é esse Instagram todo. E eu fiquei questionando, e é verdade. Porque às vezes a gente sabe tanta coisa, a gente tem tanto conhecimento, a gente poderia partilhar tantas coisas, mas como se posicionar no Instagram, como se posicionar nas redes sociais? A gente já não tem mais o vício da juventude, a gente não tem aquele corpo padrão de top model. Ai, ai. E a gente também não toma café naqueles ambientes maravilhosos. Não pelo menos todo dia, né? O nosso dia a dia é muito mais simples que isso. Então eu fiz esse vídeo hoje para mostrar um pouco de como às vezes a gente se esconde de algo que é maravilhoso, só que não é igual do que muita gente faz. Então, hoje eu sentei para tomar meu café, como de praxe. Eu tomo café assim, ó, meu café no colo, meu pratinho, meu suplá para dar suporte. E enquanto eu tomo meu café, eu fico divagando às vezes, né, pensando em quantas coisas que a gente ouve, que a gente vê, que a gente sente. E como às vezes é difícil a gente se posicionar por conta dos padrões que existem por aí. E relembrando um pouco a minha trajetória profissional, ontem eu postei um videozinho curto contando que a minha formação é uma formação diferenciada. Eu sou psicóloga, mas a minha formação ela, ela é um pouco daquilo que eu também sou na vida, que é eu sou uma pessoa que não gosto dos extremos. Para mim não existe certo e errado. Na verdade, o que existe para mim são diferentes visões, às vezes do mesmo ponto. Então, eu digo, não é o ponto de vista, é a vista que você tem do ponto. E aí eu fui resgatar alguns materiais meus que embasaram essa minha formação. E uma das principais linhas que eu sigo e que para mim é fantástica é a logoterapia. E segundo a logoterapia, até tenho aqui para mostrar para vocês dois dos meus livros que eu acho assim fundamentais para qualquer pessoa que queira entender um pouco mais da nossa jornada aqui. E não tem nada a ver com religião, com postura religiosa, embora eu tenha a minha muito bem definida. A pessoa é livre para acreditar naquilo que quiser e cada um olha para as coisas que lhe chamam a atenção. Por que eu digo isso? Porque dentro das religiões, muitas religiões também têm coisas negativas. E se eu for olhar para questões negativas, para definir qual é o meu chão, provavelmente eu vou ficar no ar muito tempo. Porque todas as religiões, todas as posturas têm os seus prós e os contras, têm os lados positivos e os lados negativos. Então, como eu estava dizendo, não tem nada a ver com postura religiosa, e sim com a minha espiritualidade. E então, revendo alguns livros, eu encontrei o meu primeiro livro, Minha Paixão, que é um livro do José Carlos Vitor Gomes, que fala sobre a logoterapia. A logoterapia é a prática da psicoterapia existencial. E dentro desse livro eu achei a chave que para mim fez todo sentido. Lá atrás, em 94, quando eu estava saindo da faculdade, ainda uma menina, sim, eu já fui uma menina também. E aí ele diz assim que o ser humano, na sua essência, ele é livre. Que a gente pode aprisionar o corpo, a gente pode aprisionar a mente, mas a alma do ser humano é livre.
Então, a gente hoje vem dessa busca pela integração do ser humano, corpo, mente e espírito, alma. E às vezes a gente acredita que a alma se aprisiona. Não, a alma não se aprisiona. Às vezes, o que acontece é que a vida é tão dura para algumas pessoas, ou a leitura que a pessoa fez da vida a endureceu tanto. Endurecer não no sentido de ficar amargurado, ruim, mas endurecer no sentido de se fechar, de se tornar rígido, de não ter possibilidade de ver outras formas de sair, outras formas de agir. Então, a própria alma, a própria essência, o espírito da pessoa, ele fica adormecido, não aprisionado, adormecido. Por quê? Porque a nossa alma é imortal. E aí um dia a gente faz uma transição, vamos dizer assim, de mundos, a gente deixa para trás o nosso corpo, a gente deixa para trás a nossa mente, mas a alma conosco vai. Aliás, nós somos a alma, né? Então a gente vai. E aí que vem a questão que para mim é fundamental de tudo. Como despertar essa alma dentro da gente? E Viktor Frankl foi para mim um grande teórico, um grande estudioso, e tem esse livro que eu recomendo, inclusive como leitura, Em Busca de Sentido, que é qual é o sentido que a gente dá para a nossa vida. Tem um outro livro dele que é tão fantástico, ou até mais do que esse, que é O Sentido da Vida. O que para mim realmente importa? O que para mim realmente é a essência? O que para mim faz a diferença na vida? E aí eu vejo que muitas pessoas se limitam ao corpo ou à mente, que tem que ser inteligente, que tem que trabalhar, que tem que ter a melhor ideia, que tem que ter Hoje até está na moda o propósito, mas é um propósito da mente. E a mente também um dia vai se apagar. Então nós temos que integrar. Mente e corpo são duas questões integradas à nossa alma, à nossa essência, ao nosso espírito. Hoje pela manhã eu estava olhando, passando o dedo, né, no Instagram, e apareceu uma postagem que eu vou estudar mais adiante, mas ela dizia que foi feito um estudo em Harvard, que é um dos maiores centros de desenvolvimento da inteligência humana, né? E foi gasto uma pequena fortuna nessa pesquisa envolvendo milhares de pessoas e para tentar descobrir o que é a felicidade autêntica, o que é realmente o bem-estar, o que leva a pessoa a ter um bem-estar, a ter saúde, ser saudável, ser feliz, né? E pasmem vocês, não é segredo para ninguém. Tem uma fala que não lembro agora de memória de quem é, que diz assim, que fora da caridade não há salvação. Então essa pesquisa mostrou que o grande segredo, dentro das métricas que eles pesquisaram e calcularam, o grande segredo para a pessoa realmente se sentir bem, em paz e sentir a felicidade não é dinheiro, não é sexo, não é poder, não é amizades, não é corpo perfeito. É a caridade. O que é a caridade? A gente, quando fala em caridade, a gente pensa em ajudar as pessoas, em juntar donativos, em fazer obras sociais. Não, a caridade é você se preocupar com os outros. É você conseguir olhar, ver além do próprio ego. É poder sentir alegria em servir, em auxiliar, em trabalhar com o outro. E Viktor Frankl já dizia isso,
que ele dizia assim que o logoterapeuta ou o terapeuta da logoterapia, ele encontrou o seu sentido da vida ajudando as pessoas. E eu vivo muito isso na minha vida. E quem passou por mim e conseguiu virar a chave, e não foram poucas pessoas, é visível a emoção e o sentimento de gratidão quando eles vêm te dar um abraço, muito obrigada. E quem passou por mim pode ser testemunho, que eu sempre digo, obrigada a você, porque nós estamos juntos para aprender. Então, ninguém ensina ninguém, a gente está aqui para viver de trocas. Então, permita-se acessar e permita-se ajudar. Eu descobri o sentido da minha vida. E isso fez toda a diferença. Você está aqui para fazer algo. E aí, se a gente pensar em espiritualidade, há muito tempo atrás, alguém já nos disse isso. Eu vim para servir, não para ser servido. A gente busca tanto o nosso propósito. Qual é o nosso propósito? Servir. O nosso propósito é servir. Resta a gente descobrir, despertar na nossa alma, na nossa essência. Servir em quê? Servir para quê? Então, se a gente for olhar, a gente vai ver vários exemplos de pessoas que serviram com excelência e que foram plenamente honradas e felizes. E às vezes a gente não entende, mas foi feliz com tão pouco. O que é pouco e o que é muito? E volto lá para o início, né? O ponto depende da vista que você tem do ponto. E para terminar essa minha fala de hoje, eu deixo uma colocação assim para vocês. Às vezes a gente se pergunta, né? O que eu espero da vida? O que eu espero da vida? Eu, Marlene, 54 anos, uma vida de dedicação no serviço público, de excelência, porque eu sempre dediquei o meu melhor, com certeza errei muitas vezes, porque ser livre, ser autêntico não significa acertar sempre, significa muitas vezes até ser injusto. Mas a minha essência sempre buscou servir, sempre buscou ajudar. E eu acho que o meu sentido da vida é esse, é ajudar as pessoas a encontrar o seu caminho, a sua história, a sua jornada e ser livre, porque a nossa alma é livre. Aí a gente diz o livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio. E o que é livre-arbítrio? Não é escolher entre o dia e a noite, entre comer ou não comer. Livre-arbítrio é você poder ser livre para escolher como enfrentar a situação que você vive. Você pode ter uma vida caótica, uma vida de tragédias e ter uma leitura, ter um olhar para esta situação que eu vivo de superação, de um olhar diferenciado. Ou eu posso olhar, me revoltar e me tornar um agressor, ou me entristecer, me vitimizar e passar uma vida inteira lamentando aquilo que poderia ter sido. E não raro, às vezes no leito da morte, a pessoa aí então entende que a alma é imortal e continuará livre. E aí se perdoa mágoas que carregou uma vida inteira. Deixa para trás uma fortuna que brigou tanto para construir. Finalizando, o que eu espero da vida? Mude essa pergunta. Pergunte-se: o que a vida espera de mim? Deixo um bom dia para vocês e
Bora tomar meu café que já deve ter esfriado, né? Mas o café pode esfriar. A vida da gente não. A nossa alma é quente e grita por ser desperta. Me chama. Eu ajudo você a olhar a tua vida e encontrar o teu propósito. Porque nós nascemos aqui para servir. Servir ao quê? A quê? Para quê? Como? De que forma? Eu te ajudo.